Fala, mulherada abençoada! Hoje, dia 24 do nosso devocional, e o tema é arrependimento curador. Vamos orar para a gente começar? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que nesse momento nós possamos mais uma vez ter um encontro contigo nesse lugar. Nesse tempo, Senhor, do nosso devocional, nesse tempo de secreto contigo, nós chamamos a sua atenção, Pai, e pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. Abra as nossas mentes, nossos ouvidos, nossos corações para receber de Ti o que o Senhor quer nos entregar no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Nossa palavra base hoje está lá em Salmos 139, do 13 ao 17. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. No devocional diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles. Aqui, Davi captura um relato poético, detalhado, de toda a vida que agracia o útero. Mas, e se você experimentou a dor do aborto? Nesse caso, preciso falar sobre cura. Você pode ter sido uma filha assustada que acreditou em uma mentira ou talvez tenha perdido um neto. Qualquer que seja a circunstância e quem quer que você seja, creio que Deus, o Pai, está dizendo: você está perdoada. E uma vida aguarda por você do outro lado. Os abortos raramente são lamentados de modo aberto. A beleza dessas pequenas vidas é varrida de modo hábil e eficiente. Somente depois é que o manto de culpa e vergonha cobre a mãe, o pai e os demais envolvidos. Vivemos em uma cultura que é esmagadoramente egoísta. Ela jamais poderá capacitá-la a viver em piedade porque é governada pelas demandas do eu. Também enfrentamos o desafio de igrejas que são severas e julgam as mulheres grávidas solteiras. Recentemente, participei de um painel no qual 2 das 5 mulheres cristãs presentes haviam feito aborto porque não conseguiram enfrentar o julgamento e a vergonha trazidos pela igreja. As mulheres buscando abortar ouvem da sociedade uma narrativa muito diferente. Você é jovem e bonita, tem toda uma vida pela frente. Um dia você será uma mãe maravilhosa, mas hoje não é o momento. Você pode ter filhos quando estiver pronta. Esse bebê não é desejado e toda criança merece ser desejada. Ouço falar de mulheres jovens e velhas que deram ouvidos a esse tipo de conselho e viveram para se arrepender. Elas entraram na clínica como 2 pessoas e saíram quebradas e despedaçadas. Não devíamos nós, que conhecemos o amor e a misericórdia de Jesus, ser mais acolhedores do que as clínicas de aborto?
Pró-vida não é uma postura de votação, é um estilo de vida que apoia adoções e escolhas corajosas. Por mais doloroso que seja o arrependimento, nós jamais podemos voltar e mudar o que aconteceu. Nossa esperança está em olhar para frente. Você deve abraçar a verdade e o perdão de Deus. Se você fez um aborto, perdoe a si mesma e deixe a cura começar. Bom, como eu já comentei há alguns dias atrás aqui com vocês, o meu maior desejo da vida, na verdade, é ser mãe. Então, eu jamais seria pró-aborto. De fato, o que vem de encontro ao meu coração, através do devocional do dia de hoje, então, são duas frases que ela fala aqui, sobre nós, como igreja, sermos mais acolhedores do que aqueles que de fato querem fazer o mal, que são as clínicas de aborto. E a segunda é o que ela fala sobre ser pró-vida, ser um estilo de vida, ou seja, ser uma convicção no nosso coração e não só uma modinha e não apenas quando ela fala ser uma postura de votação, acredito que ela esteja falando de um viés ideológico, político, mas que de fato isso seja uma verdade no nosso coração de que nós servimos a um Deus de vida e não de morte. E de fato, dentro de nós há um entendimento a respeito do aborto como algo contrário ao bem mais supremo que o Senhor nos deu, que é a vida. De um entendimento que Deus é o dono da vida. Portanto, só Ele pode dar a vida e só Ele pode tirar a vida. Então, eu acredito que o que ela fala aqui, quando ela fala em ser um estilo de vida, é de como nós realmente olhamos para esse tema. Se nós encorajamos mulheres a entender isso que está no nosso coração, que é uma convicção, e quando nós nos deparamos com uma oportunidade de aconselhar mulheres assim, de fato o que vai falar mais alto é a verdade de Deus que está cravada em nós a respeito desse tema. E não quando chegar numa situação em que você tem que falar sobre esse assunto com alguém, é a minha opinião, eu não preciso dar. Não, se posicione. Isso é ser pró-vida. É ter um posicionamento firme e claro, transparente para todo mundo saber que esse é o seu posicionamento. E não, eu sou pró-vida, mas eu guardo pra mim. Chega uma pessoa me pedindo conselho, eu vou falar pra ela, a decisão é sua, faz o que você quiser. Então aqui é para fazer a gente pensar em qual seria de fato a nossa atitude se a gente se deparasse com uma mulher que vem nos pedir um conselho, que uma amiga que vem conversar desesperada com a gente, e o que a gente falaria? Qual seria o nosso posicionamento? Qual seria a nossa reação diante disso? E aí também a questão em que ela fala, de como nós que conhecemos a misericórdia de Jesus, nós que conhecemos esse amor que transborda nas nossas vidas, através desse amor acolhermos mães solteiras, por exemplo, que é o que ela fala aqui. Eu não sei você, mas eu fiquei chocada de saber que mulheres dentro da igreja fizeram abortos por conta do julgamento de serem mães solteiras. Ou seja, por conta do julgamento de pessoas, por conta da religiosidade, porque isso é religiosidade. Levar uma pessoa com as suas palavras a cometer um pecado contra a vida. No caso, a vida de uma outra pessoa, que é a vida do bebê. Fora a sua própria vida, que vai sofrer com aquilo, ela está cometendo um pecado contra a vida de uma outra pessoa que está no ventre dela.
para não ser julgada de ser mãe solteira. Gente, que absurdo! Esse devocional é recente. Ou seja, nos dias de hoje, existe esse tipo de absurdo acontecendo. Então, o recado que fica para nós que não passamos, por essa situação do aborto, nem nosso, ou de alguém que a gente conheça, enfim, é que no momento em que possa acontecer de alguém se achegar a nós para pedir um conselho, para desabafar, para conversar, nós possamos, em primeiro lugar, sermos mulheres com misericórdia, com compaixão, acolhedoras, que possam trazer essas mulheres para perto de Jesus e não afastá-las ainda mais, jogando elas na lama do pecado. E que também nós possamos ser pró-vida de verdade, nos posicionando a favor da vida, falando da importância disso, falando a verdade da palavra que diz que Deus é o dono da vida e só Ele pode tirar. Trazendo essa mulher a entender espiritualmente, em amor, com misericórdia, como Jesus tem de nós, acolhendo, mas falando a verdade. E o principal recado que vem ao meu coração para falar para você aí do outro lado que está me acompanhando nesse devocional é sobre ser perdoada pelo Senhor, caso você já tenha feito um aborto, ou na sua família, porque a família toda sofre, não é só a pessoa que passa por aquilo. De uma forma ou de outra, todos são atingidos. Receba hoje o perdão do Senhor, porque como ela deixa claro aqui, você está perdoada e uma vida te aguarda do outro lado desse perdão. Eu imagino que seja algo extremamente difícil para se perdoar, que é outra coisa que ela também fala aqui no devocional. Você deve abraçar a verdade e o perdão de Deus. Se você fez um aborto, perdoe a si mesma e deixe a cura começar. Por que ela fala começar? Porque é um processo. Realmente, o auto-perdão não é um processo fácil, mas é algo que, como ela fala aqui, a palavra, você deve abraçar, receber, para que através disso você aceite o sacrifício que Jesus fez por você. Porque Ele perdoou todos, de antes, de depois, os que você ainda vai cometer até o fim dos seus dias. Por mínimo que seja, nós somos pecadores e vamos cometer falhas e erros e pecados até o fim da nossa vida. Ele morreu na cruz para nos perdoar de todos eles. Então eu acredito que o foco aqui, muitas vezes, não é nem receber o perdão de Deus, mas o próprio. Eu não fiz um aborto, mas eu já passei por situações onde foi extremamente difícil me auto-perdoar. Deus já tinha me perdoado. Deus já tinha liberado palavras sobre mim a respeito de perdão. Deus já tinha me chamado de filha amada novamente. Deus já tinha dito que lançou no mar do esquecimento, mas eu não esquecia. Até que um dia o Senhor falou para mim que o que eu estava fazendo, quando eu não liberava perdão para mim mesma, eu estava tomando o lugar de Deus. Eu estava sendo o meu Deus, com letra minúscula, Mas eu estava sendo o meu próprio Deus, porque eu estava determinando para Deus aquilo que é passível ou não de perdão. Quando o que Jesus fez naquela cruz foi me perdoar de todos os meus pecados, independente do grau. Porque aí a gente pode pensar, mas aqui a respeito do aborto é um crime contra a vida.
Como eu acabei de falar, o dom mais supremo, o presente mais supremo que o Senhor nos deu. Mas para isso tem perdão. Para o pior dos pecados que nós possamos imaginar, que como seres humanos nós não diríamos que tem perdão. O nosso Pai determinou que tem. E se Ele assim determinou, quem somos nós na fila do pão para rejeitar o perdão de Deus? Porque é isso que nós fazemos quando nós não liberamos perdão para nós mesmos. Nós estamos rejeitando o perdão dele e rejeitando o sacrifício de Jesus na cruz. Então sim, é difícil, é um processo, mas você precisa se perdoar. Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Pai Celeste, mostra-me como ser instrumento de cura e não de julgamento. Eu quero ver a beleza e o valor da vida do modo como tu vês. Vamos repetir a nossa frase do dia? Eu sou forte porque escolho vida e esperança no lugar de lágrimas e vergonha. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, na Tua presença, eu quero pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas quando tivermos a oportunidade de defender a vida no ventre, de fazer as pessoas entenderem, Pai, que a vida é o dom e o presente mais supremo que o Senhor nos deu e que somente o Senhor tem a autoridade para dá-la e para retirá-la. Então, em nome de Jesus, quando nós precisarmos nos posicionar a respeito disso, que nós possamos ser firmes e fortes no nosso posicionamento, defendendo a Tua palavra sobre isso, defendendo os Teus princípios a respeito disso, não relativizando como o mundo tem feito, com essas mentiras do inimigo, aceitando essas narrativas, até mesmo no nosso meio, Senhor, no meio dos Teus filhos, no meio da Tua igreja. Nós pedimos perdão, Senhor, como igreja, por essas mulheres que acabaram cometendo esses pecados contra vidas, Pai, contra vidas dos seus bebês, por conta de julgamentos e falas, Pai, de pessoas religiosas e não de pessoas verdadeiramente cristãs. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelo pecado cometido contra essas vidas, Pai, a respeito disso. Te pedimos, Senhor, discernimento e sabedoria para lidarmos com essas situações. E se há mulheres aqui que estão fazendo devocional comigo, Pai, são líderes de célula, pastoras, enfim, pessoas que fazem, Senhor, algum tipo de aconselhamento, Pai, dê sabedoria e discernimento para elas, Pai, que elas possam aconselhar, que elas possam acolher essas mulheres que pensam em fazer um aborto de uma forma misericordiosa, como Jesus nos acolhe todos os dias diante dos nossos erros. E que em nome de Jesus, vidas sejam salvas através desse acolhimento amoroso, através do Teu Espírito Santo, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos ser mais acolhedoras do que clínicas de aborto. Que em nome de Jesus muitas vidas sejam salvas, Senhor, através das Tuas filhas que aqui estão e que serão colocadas diante de mulheres que pretendem fazer um aborto, mas o Senhor as usará, Pai, para que essas vidas não sejam ceifadas no ventre. E em nome de Jesus eu coloco agora, Senhor, cada mulher aqui, Pai, que já passou por essa experiência do aborto, Senhor. Que em nome de Jesus, hoje, toda a culpa, toda a vergonha, tudo aquilo que elas carregam como um peso por aquilo que elas fizeram a respeito do pecado contra a vida, que em nome de Jesus elas possam hoje receber do Teu perdão. Se há um arrependimento genuíno, Senhor, em cada coração, Pai,
Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo libere sobre elas um sopro do seu perdão. Que elas possam receber novamente vida dentro delas, Pai. Não que elas venham a engravidar novamente, não é sobre isso que eu estou falando. Mas sabemos que o sentimento que fica dentro de uma mulher que fez um aborto é de luto, é de morte, é de destruição da sua alma, muitas vezes de depressão que vem depois de terem feito isso. Então o sopro de vida que eu peço agora, Senhor, é sobre isso. Que o sopro de vida do Teu Espírito Santo venha sobre essas mulheres que hoje são abatidas por depressão, por ansiedade, por síndrome do pânico, por todas as coisas que o aborto gerou nelas. E que em nome de Jesus elas possam novamente respirar. Que elas venham à tona para respirar, Senhor. Sabendo, Pai, que elas são perdoadas por Ti nesse momento. E que em nome de Jesus o Senhor venha a acalmar o coração de cada uma delas e principalmente tratá-las, Pai, nesse processo de cura interior a respeito do auto-perdão. Que elas possam receber do perdão de Jesus que foi feito naquela cruz por elas, se auto-perdoando, colocando aos pés da cruz todo o arrependimento de seus corações por aquilo que elas fizeram. E que em nome de Jesus elas possam ser libertas hoje, através do seu perdão e através do auto-perdão. Que todas as algemas que tem prendido cada uma delas, Pai, por conta daquilo que elas fizeram em seus passados. Em nome de Jesus, eu declaro liberdade nesse momento. Que todas as algemas caiam, Senhor, em nome de Jesus. E eu também sinto do Espírito Santo de orar nesse momento por cada mulher que de alguma forma recebeu esse devocional. Eu quero que você entenda que você não recebeu ele à toa, foi o Espírito Santo que enviou para você. Se hoje você pensa em fazer um aborto, em nome de Jesus, receba dessa palavra. O que tem no seu ventre é vida e vida de Deus. Independente do que aconteceu com você, independente da maneira ou dos motivos pelos quais você acha que deveria fazer um aborto, em nome de Jesus, que você receba entendimento agora do Espírito Santo, que Ele está te chamando para ter vida dentro de você, tanto através do seu bebê, quanto vida espiritual dentro de você. O salário do pecado é a morte. E é só isso que o inimigo traz através do aborto. A morte de uma criança inocente e a morte da sua própria vida por dentro. É como ser um zumbi, sobreviver talvez, mas não conseguir ter mais vida abundante. Uma vida que foi dada por Deus para você usufruir, para você aproveitar dessa vida com o Senhor. Tudo que o aborto gera é morte. Morte por todos os lados, morte de todas as formas. Morte espiritual, morte emocional e muitas vezes morte física. Porque você pode morrer no momento em que estiver fazendo o procedimento, ou você pode morrer depois que você fizer o procedimento através de uma depressão, através de doenças que vêm por conta do emocional atingido. Então não faça isso. O Espírito Santo te chama hoje para ter vida. Não entregue a sua vida física, sua vida espiritual, sua vida emocional, não entregue ela à morte. Não entregue ela às mãos do inimigo, mas peça hoje a Deus forças para que você possa seguir adiante
para que Ele te dê direções do que fazer diante dessa situação, porque todas que chegam nesse ponto limite de escolher, optar por um aborto, são porque passam por situações que não são fáceis, que não são simples. Sabemos que são por situações que são complicadas, que são complexas, e por isso aqui não cabem julgamentos, cabe acolhimento, mas um acolhimento em amor, um acolhimento baseado na verdade de Deus sobre a vida. Então, se você precisa de ajuda, busque a ajuda em primeiro lugar aqui com o Senhor, e depois a ajuda através de uma igreja séria. Peça a direção do Espírito Santo para que igreja, para que líder, para que pessoas, para que mulheres você pode pedir essa ajuda. Mas não entregue a sua vida em todos os sentidos nas mãos da morte. Em nome de Jesus. E que o Senhor Jesus esteja com cada uma de nós, diante de cada situação aqui colocada. Seja das que vão acolher, seja daquelas que vão precisar de acolhimento. Ajuda-nos, Senhor. Nos dá forças, nos dá sabedoria, nos dá discernimento e usa-nos, Senhor, para gerar vida umas nas outras. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então agora você pode ficar com louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.